Seja muito bem-vindo à nossa aula número 2 da nossa semana Blender Archviz. E aqui nessa aula a gente vai dar continuidade ao que a gente fez na aula anterior, tá bom? E na aula anterior nós terminamos aqui, nessa posição, onde a gente tinha todas as formas básicas da nossa obra, no processo básico de blocking mesmo, tá? E aqui a gente vai começar a adicionar um pouco de detalhamento, dando um foco inicial para as paredes e para os dois pisos que a gente vai precisar ter aqui nessa obra, tá? Então, para começo de conversa, eu vou colocar aqui o meu outliner. Vamos ligar aqui o meu Shortcut Viewer com a corzinha alaranjadinha, tá bom? Só para você poder enxergar em qualquer cor de tela que eu colocar aqui. E como você pode ver, já está tudo aqui organizadinho, né? Deixa eu só mover isso daqui para a coleção correta. Top! E a gente vai começar a fazer a modelagem das paredes. Para isso, vamos sempre do mais fácil para o mais difícil. Eu vou começar com essa parede daqui, que é a nossa primeira parede aqui ao redor. E ela vai ser bem mole. A primeira coisa que muita gente vai pensar é, pô, vou fazer algo bem simples então. Selecionar essa face aqui superior e inferior e vou dar um inset, né? Então seria a gente olhar aqui vamos olhar aqui pela vista da planta baixa mesmo, né? Então vamos selecionar aqui a planta baixa do piso inferior, a nossa obra, barra do teclado numérico para a gente poder isolar na local view, na vista local onde você pode ver as coisas isoladas. Set para ver por cima, e eu vou apertar Z e colocar aqui em Toggle X-Ray. Se isso não aparecer para você, é porque aqui nas preferências, você vai ver aqui que em Input Navigation Keymap. Isso, aqui em Keymap você vai ver que Extra Shading Pie Menu estará desligado no seu. Dessa maneira, apertando Z vai aparecer só 4. No meu eu sempre ligo isso e deixo aqui salvo que vai aparecer 6. As duas opções extras são Toggle X-Ray e Toggle Overlays, que são essas duas opçõezinhas aqui, ó, X-Ray Overlays, tá bom? Enfim, Z para entrar nisso daqui, e eu sempre coloco aqui no Wireframe, eu coloco aqui no X-Ray para a gente ver por dentro. Vamos entrar no modo de edição com a tecla Tab aqui. E agora o meu propósito aqui seria fazer um inset, né? Que seria a primeira coisa que o pessoal pensa. Pô, é só fazer um inset, né? A gente dá um inset aqui para dentro. Aí a gente coloca ali um ponto 2, vai dar equivalente ali a 20 centímetros, dá um Enter. E depois a gente pode pegar essas duas faces aqui, que eu dei inset em cima e embaixo ao mesmo tempo, né? Então, botão direito, a gente vai dar um bridge aqui, que seria então a gente dar um edge. E Bridge Edge Loops, né, que seria essa opção aqui. Edge. Calma aí que eu estou na ferramenta de rotação ali. Bridge Edge Loops, isso. E isso geraria pra gente essa geometria aqui, que eu vou desligar o X-Ray. E a primeira coisa que você pensa, pô, top, perfeito, mas por que isso aqui não é legal de fazer? A razão é o seguinte. Se a gente fizer só isso, você vai ver que aqui vai ter uma geometria aqui de uma diagonal. Isso aqui vai fazer com que toda vez que a gente adicione um corte na nossa cena, o nosso corte faça o quê? Tente seguir a média dos cantos, né, das quinas. Isso não é muito legal pra gente, tá? Então o ideal é o seguinte, eu vou desfazer tudo isso, tá? Voltar para estaca 0 e a gente vai fazer cortes. Esses cortes a gente vai fazer como? Vai dar um Ctrl R para cortar e vamos dar snap nas quinas da parede para a gente poder chegar ali no canto, tá? Uma coisa no Blender que talvez muita gente ache chata é que você tem que cuidar da sua geometria, você tem que trabalhar com um certo profissionalismo, né? Cuidando o máximo possível para ter um projeto bem organizadinho. Isso porque geralmente no SketchUp você pode fazer assim, ó, dane-se a minha geometria, eu vou fazer o que eu quiser, tá ligado? E o Blender ele permite você fazer isso, mas no futuro, como o software tem mais complexidade, no futuro você acaba se lascando, porque vai ter um monte de probleminha, né, de picuinha para você resolver. Então, eu recomendo que você faça dessa maneira, faça os cortes aqui na lateral. Vamos fazer aqui a mesma opção, Edge, Bridge, Edge Loops. Pronto, que isso aqui já gera geometria pra gente. E como você pode ver, a gente vai ter aqui agora quinas com quadradinhos. E esses quadradinhos vão ser perfeitos, porque quando a gente fizer qualquer corte, ó, o corte vai estar sempre reto na nossa cena, tá vendo? Dei um del do teclado numérico aqui para dar zoom no objeto selecionado. Como você pode ver, ó, o nosso corte aqui vai estar sempre bem retinho. Isso vai ajudar bastante, tá? Então, fizemos a nossa primeira parede, beleza? Essa foi a mais fácil, né? Ridiculamente simples. E agora vamos fazer essa aqui de baixo, que vai ser um pouquinho mais chatinha, tá? Para isso eu vou selecionar tudo que está aqui em cima. Então, B para Box Selection, H para Hide. Isso aqui eu também vou dar um hide e isso aqui eu também vou dar um hide. Vou ficar só com isso daqui. Essa parede daqui,
eu vou ser um pouquinho mais permissivo com ela. Então, vou colocar aqui no modo de seleção de faces, tá bom? Vou selecionar as duas faces, superior e inferior. X para menu de delete e delete faces, tá? E dessa maneira a gente vai ter isso daqui. Nesse caso, o inset vai ser interessante pra gente. Só que eu não vou fazer ele na modelagem. Eu vou vir aqui em modifiers, né? Que é o painel de modifiers aqui no cantinho. Add modifier e vou adicionar aqui um solidify modifier. A espessura dele, a gente vai olhar por cima aqui para visualizar. Eu acredito que vai ser de 0.2, 20 centímetros. Vamos colocar aqui no modo X-Ray para a gente visualizar. Certo, aparentemente alguma coisa está errada na escala. Vamos dar aqui um Ctrl A e dar um Apply Scale só para ter certeza. Beleza, e a gente vai ligar aqui a opção Even Thickness, que isso vai fazer com que a espessura em todos os cantos ao redor aqui seja a mesma, beleza? Bom, aqui a gente tem um pequeno overlap aqui que a gente vai cuidar daqui a pouco, né? Tá vendo que tem um cortezinho aqui a mais. Mas top. Com isso daqui pronto, basta a gente aplicar esse modifier. Então é só clicar nessa setinha e dar um apply, que agora ele tem geometria de verdade aqui. E aqui, como eu falei, ó, tem um pequeno overlap aqui. A gente vai selecionar aqui essas linhas. Então basta segurar Alt e selecionar essas linhas. Vou apertar aqui... Vou apertar aqui Vou meramente dar um Limited Solve. Não, vou selecionar todas elas aqui, ó. M, Merge by Distance, beleza? Daí eu vou pegar só essas linhas de cá, essas duas, tá vendo? Então, seleciona no modo X-Ray, tá? Porque se você não selecionar no modo X-Ray, você não seleciona de baixo. E eu vou dar um GG, que é o Edge Slide, e vou dar slide nela aqui até ela ficar mais ou menos retinha com a minha linha de baixo. Beleza, acho que isso aqui já é o bastante. Engraçado que o meu snap tá errado, tá vendo? Geralmente, quando o snap começa a aparecer meio doidinho assim, é porque você tá aqui na sua Transform Pivot Point, é porque você está em Individual Origins, então ele está calculando snap de duas coisas ao mesmo tempo, ou mais, né, dependendo do que você tenha selecionado. Então, legal você mudar aqui para Medium Point, e quando a gente der o snap agora, ele teoricamente ia funcionar. Bom, não quis, então vamos só mover aqui e dar snap com aqui nele mesmo e valeu. Eu não queria mudar a espessura da parede, mas acho que isso aqui vai ser o menor dos nossos problemas. Mas lembre-se, essa parada do snap que eu falei realmente acontece. Às vezes o snap dá uma loucura, geralmente é porque você está aqui no modo de Individual Origins, que a gente utilizou lá na aula passada, quando a gente começou a trabalhar com os handles para poder fazer as curvas e tudo mais, tá bom? Enfim, temos agora aqui a nossa parede, mas você falar, Augusto, se a gente entrar no modo de edição dessa parede, a gente vai ver o mesmo problema que você tinha citado, que a gente tinha que meio que correr dele, que é o problema, né, da gente não ter, como eu posso falar, da gente ter essas diagonais aqui. Então a gente vai precisar corrigir isso? A resposta é sim, a gente vai ter que corrigir isso daqui. Para corrigir isso daqui vai ser bem tranquilo, a gente vai utilizar a ferramenta faca para poder sair fazendo alguns cortes aqui, porque para mim vai ser o mais ideal. Então o que eu faço? Eu pego a ferramenta faca com a tecla K de knife em inglês, né, porque eles não pronunciam o K em inglês. A gente aperta o K aqui para mover a ferramenta knife, ela vai criar um corte. A gente aperta C para dar o constrain em ângulos de 45 graus e aperta o Z para ela atravessar a bagaceira toda. Todos esses atalhos estão escritos aqui embaixo, ó. Na parte inferior do Blender você consegue ver todos os atalhos de uma ferramenta que você entrou. Então, na dúvida, é só olhar ali embaixo, não precisa recorrer a manual nem nada. Então, dou clico e teclo Enter e, como você pode ver, cortei. Vamos repetir aqui o mesmo processo agora para todas as direções. Beleza. Feito isso, a gente consertou uma quina, basta a gente fazer isso agora para todas as quinas que forem necessárias, tá? Na verdade é CZ, Enter, beleza. Corta, CZ, Enter. Corta, CZ, clica, Enter. Aqui para o outro lado. Corta, CZ, clica, Enter. Corta, CZ, clica, Enter. Corta, CZ, clica, Enter. Corta, CZ, clica, Enter. E aqui, por último, ferramenta faca. Corta, Enter. Ferramenta faca, corta, CZ, clica, Enter. Feito isso, a gente tem agora as quinas que a gente precisa para a gente poder colocar edge loops que farão sentido. Eu acho que nesse canto aqui eu esqueci, não esqueci? Esqueci, beleza. Então vamos dar coloca aqui, clica, Enter, e acho que agora está tudo certo. Então a gente agora pode selecionar somente essas partes superiores aqui e excluir essas linhas diagonais. Mas como eu não sou besta nem nada, eu não vou ficar preocupado em excluir uma por uma. Eu vou meramente dar um Alt J. Alt J
é o atalho de Trees to Quads do Blender. Então, ele não funcionou aqui porque a gente tem vértice duplicado. Então, a gente vai dar um M-Merge by Distance primeiro. Na verdade, nem era esse. Eu vou dar um Alt-J aqui agora para ver se ele pega. E pegou. Só faltou uma linhazinha aqui embaixo. Sim. Então, vou só dar um Dissolve Edges aqui. Isso que eu acho que agora tá tranquilo. Ah, no caso é porque eu não atravessei aqui, ó. Tá, beleza. Então, vamos aqui. K, Z, Enter. Acho que agora vai. Alt J. Isso, era porque o corte não tinha sido feito naquela posição. É sempre bom ficar de olho nessas besteirinhas, tá? Como eu falei, o Blender ele pode parecer chato um pouquinho porque você tem que cuidar da sua geometria para não ter que resolver picuinha no futuro, né? Outros softwares eles são um pouquinho mais permissivos, tais como o SketchUp. O 3ds Max também não. O 3ds Max você também tem que cuidar da geometria da mesma maneira, tá? Tem que ser realmente atento. Na verdade, se você quiser reproduzir esse workflow aqui no 3ds Max, só muda os atalhos e o nome das ferramentas, porque o workflow é o mesmo, de verdade. Tipo, só muda, sei lá, o Solidify vai virar Shell, essas coisas assim. Shell? Nem lembro mais, mas enfim. Como vocês podem ver, agora a gente tem aqui uma parede onde nossos cortes vão ficar retinhos, e isso aqui vai ser muito útil pra gente no futuro, tá? Top! Vamos dar um Alt H para desocultar tudo que nós ocultamos. Perfeito. E agora nós vamos fazer os pisos, né? Então, para fazer os pisos, eu vou selecionar isso daqui. Selecionar tudo ao redor aqui, ó. Segurando a tecla Alt, eu clico aqui em qualquer linha que tem aqui no meio. Aí eu seguro Shift e Alt e vou somando a minha seleção aqui, ó. Para poder pegar o máximo de loops possível. Nesse caso aqui eu selecionei errado. Mas a minha intenção é selecionar tudo aqui ao redor, beleza? Com isso, a gente vai ter aqui toda essa linha aqui embaixo selecionada, como você pode visualizar. A gente vai duplicar essa linha. Para duplicar, basta você apertar Shift D para duplicar. Botão direito vai soltar ela no lugar original. E agora nós vamos apertar F para fechar. Beleza. Com isso selecionado, a gente aperta P para aparecer o menu de separação. Separate. Atalho estranho? Sim, mas enfim. Blender e seus atalhos. Vamos selecionar aqui o Selection, Top. E aí a gente pode sair do modo de edição com a tecla Tab, selecionar o nosso novo objeto e olhando pela vista frontal, a gente pode extrudir ele aqui uns 20 centímetros para baixo, tá? No caso, a gente pode puxar ele 20 centímetros para baixo dessa maneira. Vamos conferir a direção dos nossos normals, né? Deixa eu ligar aqui o Face Orientation. Se tudo tiver azulzinho, top, beleza. Se por acaso qualquer coisa estiver assim, vermelhinha, basta você apertar Shift N para inverter aqui o Recalculate Normals, tá? Augusto, são tantos atalhos. Pois é, eu nem sei onde é que os menus estão aqui. Tipo, em algum lugar tá tudo que eu tô falando de atalho tá aqui. É só porque eu já uso tanto atalho que eu esqueci onde que o negócio tá nos menus. Mas, tipo, decorar atalho é bom porque acelera teu workflow. Tipo, é a melhor coisa que tem é você trabalhar com atalho, tipo, ficar papum. É chato de decorar no início, mas depois você fica se sentindo like a boss, tá ligado? Enfim, vamos fazer o piso agora dessa parte aqui que vai ser tão simples quanto, né? Então a gente vai selecionar aqui esse loop interno. Para isso, a gente pode até selecionar as linhas, né? Então clica, segura Shift, vai selecionando essas linhas internas. A gente dá um Shift D para duplicar, solta com o botão direito ali no meio. Vamos fechar primeiro com a tecla F, P para separar, separar por seleção, beleza? Com isso nós temos o nosso piso. Esse piso aqui embaixo, se a gente olhar nossas referências aqui, deixa eu achar aqui, ó, você vai ver que ele é colado na fachada, tá? Ele não tem nenhum tipo de entrada aqui, ó. Tu consegue ver que o piso ele é 100% rente à fachada, tá vendo? Então, tipo, não tem nenhum tipo de vínculo, de dente, não tem nada ali. É realmente o piso. Então, a gente entra no modo de edição, com a tecla Tab, seleciona tudo, E para extrudir. 2 para extrudir 20 centímetros, só que tá vendo que ele foi para baixo, né? Então a gente aperta a tecla menos do teclado numérico para ele ir para cima e Enter para poder confirmar. Ou clica, né, para poder confirmar, tanto faz. Vamos só dar uma conferida na Face Orientation. Ó, esse aqui já ficou invertido, tá vendo? Porque a gente apertou a tecla menos, aí ele inverteu. Então a gente seleciona tudo, Shift N para desinverter e top. Aqui já ficou beleza. Vamos só duplicar esse piso aqui, então dá um Shift D e mover ele para cima. Dessa maneira aqui. E aí ele vai estar colado na parte superior. Se a gente olhar nas nossas referências, deixa eu ver se eu acho aqui. O topinho aqui, ó, tem um vazadinho. Deve ter aqui uns 20 centímetros mais ou menos de piso, né, ali embaixo. Então isso daqui teria que ir um pouquinho para baixo. A gente pode até utilizar as nossas plantas baixas aqui, ó. Vamos sair da Local View com a barra teclado numérico. A gente pode pegar esse piso daqui em cima, isso, com o nosso corte, né? Esse aqui é um corte transversal. Ele tá no lugar errado, ele devia estar tipo por aqui assim. Mas só para não atrapalhar, eu vou deixar ele nessa quina aqui mesmo. Então vou isolar eles com a barra do teclado numérico, olhar pela vista lateral com a tecla 3. E aqui
você consegue visualizar mais ou menos aonde que seria essas alturas. A planta baixa está indicando para a gente que não tem nenhum vinco, mas aqui ó, ele está indicando para a gente que tem, tá vendo? Então vamos tentar obedecer mais a nossa referência, porque eu acho que essa referência que está mais correta. Ó. Eu não imagino como esse teto não teria problemas gravíssimos com infiltração, que a obra tem no mundo real, tá? E teve, precisou ser restaurada e tal. Eu não imagino como que tudo isso aqui, não sabe, ficaria só uma meleca, tipo, a água escorrendo pela esquina da casa, ia ficar horroroso, tipo, muito feio. Enfim, o que a gente vai fazer então? A gente vai descer isso daqui um pouquinho. Vamos descer isso daqui uns 0,2 centímetros, 0,20 centímetros no caso. Então, digita ZG para mover, Z para travar no eixo Z, vírgula 20. Aí a gente clica no menos para inverter a direção e tecla Enter. Vamos sair aqui. E a gente vai ter o vincozinho que a gente precisa, né? A distância necessária para poder dar aquela profundidade a mais. Nossa parede a gente vai ter que alterar. Então a gente vai entrar no modo de edição dela. Selecionar esses vértices inferiores aqui. E movê-los até eles encostarem aqui nessa parte inferior que a gente criou. E com isso, a gente tem a segunda parte do nosso projeto, que é realmente essa parte aqui de paredes, né, de espessuras, como você pode visualizar aqui, tá vendo? Então a gente já conseguiu chegar aqui num resultado bem mais interessante. Mas agora a gente tem que começar a cuidar de algumas outras coisinhas, né? Então a gente sempre faz assim, a gente vai do maior para o menor. Então nesse caso daqui, agora que a gente já tem as estruturas de parede, tudo redondinho, a gente tem que começar a lidar com detalhes como paredes internas e aberturas. Eu vou começar pela abertura, então vou pegar... Na verdade não, vamos começar pelas paredes internas mesmo, acho que vai ser mais prático. Então vou pegar esses dois pisos aqui, tá? Então vou nomear esse aqui de... Vamos nomear de piso mesmo, e aí quando eu nomear o outro de piso, ele já dá um 01. Aqui, ó, piso, aí aqui, ó, piso 01, tá vendo? Tá tudo certinho. Isso daqui vai ser piso também, piso, whatever. Tudo é piso nesse mundo. Não vamos me preocupar tanto assim. Top. Com isso a gente tem a base aqui que a gente precisava. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ocultar essa parte superior aqui. Ocultar essa aqui também. E a gente vai começar a trabalhar no quê? Nossa, que eu fiz besteira. A gente vai começar a trabalhar nas paredes internas, tá? Para isso eu vou tirar toda a informação que eu não preciso, que são esse topão aqui, por exemplo, eu não preciso dele. Nem isso aqui, eu não preciso. Então é só apertando H para esconder, tá bom? E aqui, no modo de... X-Ray, eu vou começar a modelar as paredes internas. E as paredes internas é bem straightforward mesmo. Tipo, o negócio é você clica, a Shift A para adicionar um plane, e aí você vai fazendo aquele mesmo processo de extrusão que eu já ensino lá no meu curso de Blender para arquitetura, ou que eu mostrei aqui no vídeo de como fazer uma casa moderna, de como modelar uma casa no Blender, né? Tem esse vídeo aqui no canal. Que é basicamente você adicionar um plane e ir utilizando as quinas de snap aqui do nosso AutoCAD para poder fazer o posicionamento aqui da nossa parede. Então, nessa curva aqui vai ser o único lugar que eu vou fazer algo diferentão, que eu vou tentar chegar no último snap que está perpendicular, e aí eu paro, tá bom? Beleza, eu vou fazer outro corte aqui, Ctrl R, outro corte aqui. Vou aqui pegar nas minhas seleções de linhas, pegar essas duas linhas aqui, ó. E aqui não está faltando um corte, né? Isso, pegar essas duas linhas aqui, extrudir, pegar essa daqui e extrudir. Sempre utilizando um snap aqui da lateral para não dar problema, essa aqui extrudir. E beleza. Vamos tentar fazer aqui embaixo também. Tentar não, vamos conseguir no caso, né? Chegando nessa quina, a gente faz o quadradinho e faz dessa maneira. Sempre evitando diagonais aqui nas quinas para não dar aquele problema, né, do nosso Ctrl R fazer um corte torto. Isso aqui vai ser bem útil para a gente ao longo do tempo. Toda essa região aqui interna eu vou fazer dessa maneira aqui, exatamente só para você visualizar como que faz, tá? Então a gente vai simplesmente fazendo aqui, ó, extrude, puxa e encaixa. Sempre segurando o Ctrl no final. Então extrude, puxa. Aí, só para deixar claro, eu extrudo com o botão E do teclado, botão direito do mouse, botão do meio do mouse, clico e empurro na direção que eu quero, aí eu solto, tá vendo? Que ele vai ficar snapado na direção que eu quero. Aí eu seguro o Ctrl e encaixo. Aí como a minha memória muscular já está muito grande com o Blender, eu vou fazendo isso aqui, tipo, rapidão, tá vendo? Exatamente porque, tipo, eu já faço isso aqui o tempo todo. Então a memória muscular já está ativada, por assim dizer. E beleza. E com isso você vai fazer todo esse processo aqui. Vamos terminar aqui de fazer essas duas paredes. Eu vou fazer esse paredão aqui e esse paredão aqui. Esses são os paredões aqui das rampas, né, de acesso. Beleza. E aqui no meio eu vou simplesmente dar um duplicate aqui, né, fazer uma duplicata desse negócio. Então vou dar um Shift D, clica, segura e arrasta o botão do meio do mouse, solta quando você estiver snapado e encaixa ele aqui com Ctrl, segurando Ctrl, né? Eu vou dar uma extrusão, colocar isso aqui
top. Sempre snapando onde eu quero. E aqui eu já tenho as minhas primeiras paredes retas. Essas são fáceis de fazer, né? Você viu que tipo, é bem tranquilo de fazer essas aqui. Vou ignorar esse banheiro aqui por enquanto? Vou. Por quê? Porque a nossa vista está para esse lado. Então, tipo, essa janela nem vai aparecer. Então, nesse caso aqui, o que os olhos não veem, o tempo de render não calcula, tá? Então, se algo não aparece no render, não faça. Porque o seu trabalho no ArcViz é visualização arquitetônica, é comunicação. Se você colocar informações que não aparecem na sua vista de comunicação, você está perdendo tempo, né? Basicamente isso. Você está jogando tempo, recurso, dinheiro fora por estar construindo coisas que não vão aparecer na tua cena. Mas top. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar um Shift D para duplicar esse vértice, essa quina aqui. Vou entrar no modo de seleção de vértices e vou encaixar isso daqui nesse canto. E aqui eu vou ser bem pedreiro mesmo. Eu vou simplesmente fazer uma extrusão com a tecla E e vou encaixar isso aqui nessa quina. Dessa maneira aqui, tá vendo? Nesse caso, o negócio não vai encaixar direito por alguma razão. Então a gente pode apertar o G 2 vezes. Eu acho que aqui embaixo ele dá um atalhozinho. Deixa eu ver. Rotate, Resize, Automatic Constraint. Shift. Ele não está indo a mais. Que infeliz. Que é chato, né? Mas a gente pode aproximar aqui. Não precisa ser 100% exato. Só importa que tenha essa paredinha aqui. Tá? E para a gente fazer essa parede aqui do canto, que é uma paredezinha um pouquinho mais chatinha de fazer, bem tranquilo, o que a gente vai fazer é meramente entrar no modo de edição, selecionar esse vértice aqui, dar um Shift S, Cursor Selected, sai do modo edição para criar um novo objeto, Shift A e vamos adicionar uma curva. E essa curva base que a gente adicionou, a gente vai entrar no modo de edição com ela, né? Tecla Tab, como você já deve ter entendido, snapar ela aqui no canto, redimensioná-la com a tecla S um pouquinho, fazer uma extrusão dela e colocar ela no último snap viável que a gente tiver aqui, tá vendo? Então a gente vai procurar esse último snap viável, que é o snap que tenha uma quina, e a gente vai rotacionar isso daqui e aumentar. Simples assim. Pronto. Tipo, não tem segredo isso daqui, tá? É realmente só encaixar a curvinha ali. Curvinha pronta? Vamos aumentar a resolução dela aqui para 24, não precisa de tanto aqui, tá vendo? E com isso a gente tem a curvinha que a gente precisa para poder fazer a nossa quina, tá? Então, deixa eu só encaixar ela aqui um pouquinho melhor. Top. E beleza, tá? Vamos fazer o seguinte agora. A gente precisa que essa quina aqui ela encaixe do outro lado. Isso aqui pode ser meio tricky. Eu demorei um tempinho para descobrir essa parada aqui. Mas 3D é isso, né? 3D é resolver picuinha. Então vamos tentar dar uma melhorada nisso aqui rapidão. Beleza, acho que aqui tá top. E uma picuinha que eu descobri foi que, tipo, pra você extrudir isso daqui pra cima e ficar certinho, dá um trampo horroroso, se você for tentar fazer manualmente. O motoqueiro metendo barulho aqui, mas enfim. Pra você fazer isso daqui manualmente, dá um trampo. Então a sacada aqui é você fazer utilizando as opções que você tem aqui dentro da sua própria curve. Então a gente tem opções como Extrude. Essa opção Extrude, ela vai fazer o quê? Ela vai extrudir pra cima e pra baixo, dessa maneira aqui. E nós temos a opção Offset, que essa opção Offset, pelo que eu entendi, ela funciona somente com a opção Extrude. Então é tipo... cadê? Offset, isso. Se a opção Extrude estiver ligada. E aí a gente consegue dar um Offset e encaixar do outro lado ali. Então é aqui que está a sacada, tá vendo? Tipo, se eu tirar aqui o Extrude, ó, o Offset ele não funciona. Mas enfim, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa curva, dar um Shift D para duplicá-la. E com a duplicada selecionada, eu vou dar um Offset aqui de 0.2 nela, né? Claro que... dando na verdade é 0.1, isso. Dando um certo extrude nela, só para ela poder se encontrar ali, por assim dizer. E dessa maneira a gente tem duas curvas agora. Eu vou até dar um extrude nessa aqui, só para você ver que tem duas, tá vendo? E aí essas duas curvas agora que a gente tem, a gente pode fazer o quê? A gente pode combiná-las, né? Tipo, a gente pode convertê-las e combiná-las no caso. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar ambas, vou dar um Ctrl... Se eu der Ctrl J vai dar ruim, né? Vai, porque o offset está ativado. Mas o que a gente vai fazer vai ser o quê? Botão direito, converter para malha. As duas já estão selecionadas, já são malhas, tá vendo? Então a gente vai dar um Ctrl J para fundir as duas. Entra no modo de edição, seleciona tudo com a tecla A. S para Scale, Z para escalar no eixo Z, 0 para ficar tudo coladinho, Enter. Aí vai ficar tudo num plano só. M para Merge, Merge by Distance. E agora a gente pode só selecionar essa primeira paradinha aqui, ó. E fazer o primeiro quadradinho. Feito isso, se eu entrar no modo de seleção de linhas, eu posso ir apertando F. E só segurar F, que ela fecha até o final, tá vendo? Dessa maneira a gente tem a nossa paredinha aqui. E agora a gente pode fazer uma extrusão que leva essa parede até o final. A melhor forma de fazer essa extrusão é mudar aqui o nosso Transform Orientation para Normal e fazer um Extrude
along normal, né? Quando eu segurar o botão do meio do mouse, ele vai along the normal, né? Ele vai na direção do normal do nosso objeto. Vai ficar 100% perfeito? Infelizmente não, porque a nossa curva ali em cima ela não foi feita exatamente igual. Mas aí a gente só move aqui, ó, sempre segurando Shift para poder dar uma encaixadinha melhor nela. E dessa maneira a gente vai ter a nossa paredinha aqui. Mas Augusto, tá entrando uma quina da parede ali na parede. Tem problema? Não, não tem problema, tá bom? Então o que eu já falei, o que os olhos não veem, o tempo de render não deve sentir, tá bom? Então a gente vai juntar agora essas duas paredes aqui, Ctrl J, entrar no modo de edição e selecionar essa quina aqui para poder compatibilizá-la, que ela tá toda tortinha. Então a gente vai vir aqui, ó, encaixar aqui. Seleciona tudo. No caso, pode ser só esses aqui, né? Sempre com o modo X-Ray ligado. M, Merge by Distance. Você consegue ver aqui, ó, 2 vértices foram removidos, tá bom? Essa quina aqui já está compatibilizada e está pronto para a gente entrar no modo de edição, seleciona tudo e fazer uma extrusão no eixo Z, dando snap na quina da nossa parede, beleza? Como você pode visualizar, já ficou toda certinha aqui. A gente não fez as aberturas de portas e janelas ainda, porque elas são um detalhe à parte. Então a gente sempre vai do maior detalhe para o menor detalhe, para a gente poder evitar qualquer perda de tempo, tá bom? Então, basicamente é isso. É assim que você vai fazer as paredes internas aí da sua obra, tranquilo? É basicamente isso que você tem que trabalhar. Bom, com essa parede aqui interna feita, o segundo passo seria a gente fazer, né, a parede interna agora do andar superior, que é esse andar aqui. Então a gente isolaria isso daqui dessa maneira e a gente pode começar a fazer extrusões aqui para poder realmente fazer essa parede aqui. Então, menos conversa, mais ação. Vamos fazer isso agora, tá? Deixa eu vir aqui no minha viewport. Eu vou mudar aqui a cor dela para branca. Isso, você consegue enxergar aqui meus atalhos, tá? Isso aqui é só para poder trabalhar com um pouquinho mais de tranquilidade. E sempre com o modo X-Ray ligado nesse ponto aqui. Então aqui é aquele mesmo esquema. É a parte repetitiva do trabalho, por assim dizer. Que você tem que realmente fazer extrusões aqui. Dessa maneira. E posicionando a tua modelagem, né? Sempre dessa maneira aqui que eu ensinei para você, que é evitando diagonais, tá? Porque as diagonais elas podem atrapalhar um pouquinho ali as tuas... como é que é o nome, gente? Pode atrapalhar um pouquinho aqui os teus loop cuts, que são o que a gente faz com o Ctrl R, né? Ctrl R ele cria um loop cut, um corte, tá? Então, vamos concentrar nisso daqui para fazer rápido. Só que aqui eu vou trabalhar de uma maneira um pouco mais smart, tá? Deixa eu até mostrar para vocês aqui o que eu vou fazer, ó. Sempre aquele mesmo processo. Extrude com E, botão direito do mouse, botão do meio do mouse para travar, segura, solta quando travar, segura Ctrl dá snap e vai reproduzindo esse mesmo comando rapidinho, sem perder muito tempo. Essa partezinha aqui, ó, a gente não precisa extrudir nada, é só apertar F para fechar, que seria o atalho Fill em inglês, e vamos fazendo aqui o mesmo processo. Essa técnica de modelagem é muito, mas muito parecida com a técnica de modelagem que a gente faz no 3ds Max, tá? É basicamente a mesma coisa. Você pode fazer de maneiras diferentes? Pode fazer com uma linha e depois fazer uma extrusão ou fazer uma, como é que chama? Fazer um solidify ou um shell se você usa o Max? Pode também. Mas a questão é, sempre que você for trabalhar, procura trabalhar de um jeito que seja o mais fácil para você, tá? Nesse caso aqui, pode ver que tem uma linha extra aqui na minha vista, tá vendo? Tem esse probleminha aqui. Eu vou só entrar aqui na minha planta baixa e mudar esse probleminha e dane-se. Tipo, ninguém quer uma linha torta na nossa obra, né? Bom, repare o seguinte, eu fiz essa parede aqui e ela tá separada. E agora eu vou fazer o seguinte, sempre que eu começo a ter muitas paredes, eu começo a dividir ela em partes. Como assim? Eu pego essa parte aqui, eu não vou fazer uma extrusão crua, porque se eu fizer uma extrusão crua, vai ser tudo a mesma coisa. Eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó, vou deletar esses vértices. Eu vou dar um Shift D para duplicar isso daqui. E aí eu continuo as minhas extrusões. Dentro do mesmo objeto, eu não vou nem separar nem nada, tá? Aí tu me fala, pô Augusto, mas por quê? A resposta é simples. Porque tipo, olha só o que vai acontecer. Eu vou terminar de fazer essas extrusões aqui. Vou fazer bem rapidinho, tá? Sempre com o processo que eu ensinei para vocês. Você vê que eu seleciono os negócios rapidão. É só clicar no nada aqui ou apertar Alt A, tá bom? Tá. Só para terminar isso daqui, você vai ver o seguinte. E aqui e aqui. Beleza.
Se você apertar A para selecionar tudo, eu seleciono tudo. Mas se eu clicar em qualquer objeto, em qualquer vértice, dar um Ctrl L, eu tenho duas partes separadas dentro do mesmo objeto. E aqui eu não vou dar o M, Merge by Distance, no meu objeto inteiro. Por que eu faço dessa maneira? Porque se ocorrer algum problema na minha parede, eu vou ter pedaços pequenos separados onde eu posso fazer essa minha solução de problemas mais facilmente, tá ligado? Então, esse é o tipo de coisa que a gente aprende só na experiência. Porque, tipo, se você tem um conjunto de paredes muito complexas e alguma coisa dá pau, você vai ter um objeto super complexo para lidar. Mas se você divide ele em pedacinhos menores, você vai ter ali uma coisa mais tranquila para lidar. Então, tipo, você vai ter menos problema, entendeu? Bom, essa parte aqui, eu não tenho certeza se é uma parede. Eu vou considerar como tal, mas eu vou fazer ela separada porque essa parte aqui, ó, ela tem ela é uma abertura. Né? Se a gente vir aqui na nossa vista, ó, a gente consegue ver que aqui é uma abertura. Ó. Tem uma parede aqui, mas aqui tem tipo uma areazinha aberta, né? Tipo dentro da própria casa. Isso aqui deve ser aconchegante pra caramba, velho. Dá um Shift D para duplicar e vou repetir o processo aqui. Ó. Nesse caso, vou dar um Ctrl L de Select Linked, tá? Select Linked All. Eu vou desselecionar só a parte de trás aqui, ó, que é botão B para Box Selection, botão do meio do mouse, desseleciona. E aqui eu vou só puxar isso para frente e vou extrudir dessa maneira aqui, tá? Mesma coisa aqui embaixo. Porque as paredes têm espessuras diferentes, então não vejo sentido em deixar elas juntas no mesmo conjunto. Isso eu teria que criar cortes aleatórios aqui e tal. Só para falar, essa linha aqui no meio indica que tem uma janela, tá? Então a gente consegue ver que tem um janelão ali no meio, só para você ter ciência do que está acontecendo aqui, tá? Então, esse conjunto de parede aqui ele está separado e a gente vai terminar agora de fazer esses conjuntos de paredes, né? Duplicando essa quina daqui, com Shift D, encaixando ela aqui em algum lugar mais racional. E extrudindo ela para as direções que eu quero. Lembrando, não faça Merge by Distance nesse caso, tá bom? Porque vai dar pau. Basicamente isso. Bom, vamos encaixar aqui no vértice que permite, né? Nessa quina aqui é a mesma coisa. Opa, aqui eu fiz besteira. Dessa maneira aqui. Aqui eu não fiz o corte no lugar certo, então vou fazer um corte novo aqui no meio com Ctrl R. E extrusão aqui no meio. Eu nem sei exatamente o que é essa parte, pra ser bem honesto com vocês, tá? Eu acho que é tipo um armário, closet, alguma coisa relacionada à área de cozinha. E um bebê invadiu meu quarto. Oi, bebê. Você participa da live? Você quer participar? Gato é isso aí, né? Eu vou fazer um corte disso aqui e falar, um gato invadiu minha aula. Enfim, vamos continuar aqui as extrusões. Lembrando que os comandos eu estou sempre repetindo, tá? Os comandos são basicamente sempre os mesmos. É tipo Shift D para duplicar, E para extrudir e mover, sabe? É basicamente isso. Enfim, eu fiz esse conjunto aqui inteiro. Cara, esse conjunto aqui tá certo? Sim, isso aqui é como se fosse um... como é que chama, gente? Esqueci o nome agora. Uma dispensa. Isso, como se fosse uma dispensa, tá? E essa parte daqui é uma janelona. A gente não vai se preocupar com isso agora. Como essa aqui tem espessura diferente, eu vou dar um duplicate. Selecionar só essa linha aqui, ó. Eu sempre navego entre as linhas aqui pelo 1 para vértice, 2 para linhas e 3 para faces, tá? Então só aperto 2 aqui e movo essa parede para cá. Top. Como essa aqui tem a mesma espessura, eu vou dar um Shift D para duplicar e encaixar ela aqui em cima. E como a minha vista está começando a ficar cansada por causa dessa cor branca, eu vou voltar aqui para o Theme. Aqui, isso. E aqui eu vou extrudir. Ó, aqui já deu para ver um bagulho legal. Tá vendo que a cor tá diferente aqui? Isso aqui já é um sinal de que a face está invertida. Ó. Por que não tá aparecendo Face Orientation? Engraçado, né? Não tá aparecendo Face Orientation aqui. Ó, mas esse aqui já é um sinal... tá, entendi. É porque eu tô no X-Ray. Isso aqui já é um sinal de face invertida. Tá vendo? Tipo, é um sinal mais leve, mas a gente já pode dar um Shift N. E se não der, a gente clica aqui, ó, no Inside, que ele já processa e a gente vai ter a linha na direção correta, ó. Sair do X-Ray. E vamos colocar aqui em Face Orientation, tá vendo? Já ficou tudo certinho. É sempre bom ficar ligado nessas paradas de Face Orientation, porque isso pode dar pau nos modifiers. Principalmente em Boolean Modifiers, que é quando a gente faz operações de cortes. Mas enfim. Vou terminar aqui.
acho que aqui a gente já tá tranquilo. Não acho que a gente precise fazer essas paredes de cá ou fazer esse detalhe daqui. Por uma razão muito simples, velho. Porque a gente não vai ver, o nosso ângulo de câmera é esse aqui, tá vendo? Então a gente tem que sempre se preocupar com o que vai aparecer com mais veemência no nosso ângulo de câmera, tá bom? Mas só para dar o exemplo, se você quiser fazer essa partezinha aqui, um jeito relativamente tranquilo de fazer ela seria o seguinte: você faz uma extrusão aqui. Aí você extruda para cá, até o primeiro snap e o segundo snap mais próximos. Extruda aqui até qualquer região. Na verdade, eu acho legal fazer até o final aqui, assim, ó. Até aqui e depois até aqui. Dá um corte aqui no meio e deleta. Isso aqui é só pra gente ter o centro. Que aqui a gente pode dar um Ctrl B assim, ó. E fazer as bordas aqui. Então a gente pode dar aqui um Ctrl Shift B. Pra tentar fazer aqui essa quina. Assim, mais ou menos. A gente precisa mudar as saídas, tá? E depois pode dar um Limited Dissolve aqui pra poder tirar aquele excesso ali de nojeira. Aí encaixa esses dois vértices aqui. Dá um Merge by Distance. Nesse caso aqui, lembra que eu falei pra vocês que a gente não dá Merge by Distance em partes que a gente não quer que junte, tá? Então a gente sempre dá um X-Ray aqui, ó. Seleciona isso aqui e Merge by Distance. Pra dar Merge só onde a gente quer. A gente dá um Ctrl Shift B aqui, ó, pra fazer a segunda parte. E se for o caso, né? Nesse caso aqui eu não quero nem me preocupar com isso aqui não, pra ser bem sincero. Porque, já falei, o que os olhos não veem, o tempo de render não deve sentir, tá bom? Então não faça coisas que são desnecessárias para a sua visualização. Nesse caso, eu vou só terminar aqui de fazer essa região. Isso aqui é a região das rampas, tá? Isso aqui vai ter umas diagonais interessantes. Então vou só dar um Ctrl L para selecionar tudo. Vem pro outro lado aqui, amigão. E vou fazer aqui todo esse paredão aqui. Ctrl L para selecionar tudo. Dá aqui o Snap. Eu tô sempre só duplicando, tá? Então Shift D para duplicar. Acho que vocês não precisam ficar ouvindo a atalho o tempo todo. E com isso, né? Essa aqui a gente não vai fazer porque isso aqui é uma esquadria. Se tem linha no meio é esquadria. A gente pode selecionar tudo. Sair da vista local. Botar aqui no modo Wireframe e fazer uma extrusão até a altura que a gente precisa para nossa parede. E done. A gente tem as paredes internas que a gente precisava nessa parte aqui. Beleza? Vamos dar um Alt H para desocultar tudo. E dessa maneira, nós temos aqui as paredes internas e as paredes externas já todas configuradas, só que elas só não estão, o quê? Elas não estão furadas, né? Então a parede não tem furo, né? Bem, vamos descer isso aqui um pouco, que ele está atravessando o nosso forro, beleza? E falta agora realmente a gente fazer, né, as aberturas, né, os furos entre as paredes. Bom, para fazer isso, a nossa aula já está com quase 40 minutos, a gente vai mais 20 minutos de aula para poder fazer essa parte, tá? Então, o que a gente vai fazer agora vai ser as aberturas do piso e do forro, tá? Vão ser esse aqui e esse aqui. Aqui embaixo não precisa, porque, bom, esse aqui é o ground floor, né, da nossa obra, então tá tranquilo. Enfim, vamos começar. Deixa eu só pegar esses dois objetos aqui e jogar aqui na minha modelagem, beleza? Aí isso daqui vai ser a minha parede interna, né? Parede interna. E essa daqui, de dentro, você, amiga. Vou dar um F2 para renomear parede interna. Aí já renomeia para 01 ali, porque, né, tem duas coisas com o mesmo nome. Top. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui de abertura. Acho que nem abertura, vamos começar aqui pela rampa. Então vou dar um Shift A, Plane. Vamos ligar aqui a minha planta baixa. Eu vou pegar só minha planta baixa inferior e o meu plane que eu acabei de adicionar. Tá difícil de ver, mas ele tá aqui em algum lugar, tá vendo? Barra do teclado numérico para isolar. Vamos posicionar aqui ele em algum lugar aqui. E para fazer isso aqui vai ser bem direto ao assunto, né? A gente vai dar um Ctrl R aqui e snapar nessa quina. E deixa eu ver. Isso. Na verdade nem era isso, né? Então isso aqui seria aqui, na verdade. Vamos deletar esse canto. E a gente move isso daqui até o final aqui. A gente pode mover até um pouco para dentro. Move para cá. Extruda para cá. Extruda para cá. E extrude para cá. E a gente tem aqui a nossa entrada de rampa, tá? Vamos dar uma conferida na nossa referência. Na nossa referência a gente tem uma imagem aqui que ela mostra mais ou menos o corte interno. E você consegue ver que a rampa, se a gente ver aqui pela entrada, ela tem uma caixinha que envolve ela aqui. E a entrada dela é para cá. A pessoa sobe por aqui, dá a volta e sobe aqui, tá bom? Então a nossa rampa ela vem aqui inteira, tá vendo? Dessa maneira aqui. Vamos encaixá-la aqui no chão. Ela tem uma caixinha envolvendo ela aqui, ó, no piso inferior. Essa caixinha aqui, então a gente vai ter que trabalhar isso daqui depois. Talvez nesse ângulo aqui nem seja tão necessário, porque o vidro do lado de fora ele é rough, mas não tem problema, tá? O que importa é que a gente fazer isso daqui.
Então, vamos dar um barra do teclado numérico para sair aqui do nosso modo de edição. Vamos ocultar aqui algumas coisinhas. Nesse caso aqui eu vou fazer diferente. Eu vou pegar aqui o meu objeto da rampa, que é esse daqui. Tá difícil de ver. Se você quiser facilitar, você pode vir aqui no seu Viewport Shade e mudar para Random Colors, que aí você vai ver as cores diferentes aqui do seu objeto. Eu geralmente não uso, eu acho um pouco distrativo. Mas se você achar, você pode colocar no Single também, que ele vai ter uma corzinha aqui que você pode determinar. Vem aqui ó, em Viewport Display, você pode mudar a cor do Wire, tá vendo? Ele tá mudando de corzinha ali, ó. Chegar perto para tu enxergar, tá vendo que ele muda de corzinha? Você pode colocar por objeto, enfim, tem várias formas aqui de você trabalhar. O Blender ele é bem versátil nesse ponto, você pode fazer quase o que você quiser. Mas nesse caso o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou selecionar minha rampa, dar um Alt H, selecionar minha parede. Por quê? Ó, cadê rampa? Parede, parede errada, parede, barra do teclado numérico. Vou pegar aqui e no modo de edição o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa bundinha aqui da minha rampa e vou subir ela até metade da altura da minha parede. Para achar metade no Snap é fácil, é só vir aqui nas opções de Snap, segurar Shift e clicar aqui em Add Center. Isso aqui vai me permitir que eu dê Snap no centro da minha linha. Pronto. Agora é só pegar esses dois vértices aqui, ou entrar no modo de seleção de linha e pegar a linha, e mover ela até o topão. Pronto, aqui eu tenho a minha rampa. É o primeiro nível da minha rampa, né? Qual eu posso sair desse modo doido aqui agora. E eu posso agora fazer o quê? Duplicar essa rampa, né? Com Alt D. Então, Alt D para duplicar. Encosta a rampa aqui no topão agora. Como você pode ver, ó. Tá encaixando bem certinho aqui no nosso objeto, beleza? Acho que aqui já tá tranquilo. Isso aqui vai dar para mim o quê? As duas rampas que eu preciso, né? Para poder ter os acessos da minha obra. Então, eu vou dar uma ocultada nessas plantas baixas. Ocultar essas paredes aqui, internas e externas. Eu vou olhar aqui as minhas rampas. E essas rampas aqui eu vou aplicar um modifier nelas, que vai ser um Solidify Modifier de 0.2. Isso. Para copiar o modifier dessa rampa para cá, para essa daqui, você pode fazer o seguinte, eu vou renomear essa aqui para rampa. E renomear essa daqui para rampa também. Isso, elas estão uma em cima da outra. Eu posso meramente vir aqui no meu... Estou vendo atrás do meu webcam. Posso meramente vir aqui atrás do meu outliner. Clicar no meu modifier, clica, segura e arrasta e joga na minha outra rampa. E assim o modifier veio para cá também, como você pode ver, ó, tá os dois aqui. Outra coisa que eu posso fazer é pegar o objeto que está sem modifier, segura Shift, clica no objeto que está com o modifier, Ctrl L para linkar, né, make links, e nós vamos clicar aqui em modifiers. E aí ele vai copiar o modifier de um por outro. Então, duas opções de fazer a mesma coisa, faz a que você achar mais confortável para o teu workflow. Pode ser tanto aqui do outliner, como dar o Ctrl L na viewport, beleza? Com isso, nós temos aqui a nossa rampa nas alturas que a gente precisa, né? No caso, a gente precisa mover isso aqui um pouquinho para cima, porque a rampa tem que ficar na altura do piso, beleza? Como elas estão duplicadas com Alt, então isso quer dizer que o que eu fizer em uma vai acontecer na outra. É o equivalente ao Component Object do SketchUp, tá bom? Vamos dar uma ocultada aqui nessas paradas. E aqui vamos fazer a primeira abertura, né? Eu vou ocultar isso daqui também. Ligar as minhas pontas baixas. Vou sair ocultando o que eu não vou utilizar. Eu vou querer, basicamente... Na verdade, vamos dar um Alt H em tudo. Pegar só isso daqui, que é o piso de baixo. E pegar essa bolinha aqui do lado que corresponde à minha planta baixa. E aqui no modo X-Ray, o que eu vou fazer vai ser fazer a abertura... As duas aberturas que eu preciso. Que nesse piso aqui é apenas uma, que é a abertura da escada. Perdão, as duas aberturas, né, que são da escada e da rampa. Então são duas coisas que a gente abrir. Para fazer aberturas aqui no Blender, né, a gente tem mais 15 minutos de aula, tá? Então, vai dar certo, confia. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um Ctrl R aqui para poder criar o recorte. E utilizando a parte interna, tá, das nossas aberturas, a gente vai posicionando nossos cortes e segurando o Ctrl para dar snap nos vértices. Isso aqui vai criando cortes. Tem uma sobrinha ali na esquina? Tem, mas relaxa que vai dar tudo certo, tá bom? E a gente vai pegar essa face aqui, essas duas faces no caso, que é uma que está em cima da outra. Aqui em Edge Options, Bridge, Edge Loops e pronto, temos a primeira abertura. Beleza, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl R em cima e um Ctrl R embaixo, que vai dar duas linhas aqui no centro. Vou selecionar essas linhas aqui com o C, que é a tecla que cria esse brush de seleção, o qual eu posso aumentar ou diminuir esse brush com a bolinha do mouse. X e dar um Limited Dissolve, que isso vai dar para mim o quê? Duas linhas de apoio simples para cada quina do meu objeto, tá vendo? Tem umas sobras aqui também, ó, que eu vou selecionar. Essas sobrinhas aqui eu vou dar dissolve nelas também, ó. Beleza? Daqui um limited dissolve nelas também, como você pode ver, ó. Vai saindo, ó. Limited dissolve.
Limited Dissolve. Só selecionando e dando Limited Dissolve naquilo que você quer dissolver e que são coisas que não fazem, tipo, que não fedem nem cheiram para a geometria do nosso objeto, tá? Tipo, um corte aqui, ó. Esse corte aqui está cooperando no que para criar essa geometria? Nada. Se ele estivesse fazendo isso aqui, ele serviria para alguma coisa. Mas como não está fazendo nada, se eu der um Limited Dissolve, o Blender vai perceber que ele é inútil e vai jogar ele fora. Nesse caso aqui, essas linhas que eu criei, elas são úteis. Por quê? Porque todo corte no Blender precisa de um ponto de apoio nas quinas do nosso objeto. Aberturas precisam de ponto de apoio. Muita gente fala, pô, mas no SketchUp não é assim. É do mesmo jeito, é só que o SketchUp esconde de você as linhas de apoio para não complicar a tua visão. Então no Blender, como ele não esconde, como ele te responsabiliza pela geometria do teu objeto, ele vai te dar isso daqui. Para fazer o segundo corte que a gente precisa, que é o corte da abertura da escada, a gente vai ter que fazer com um objeto separado e uma operação booleana. Então o que eu vou fazer? Vou dar um Shift A, vou adicionar aqui um plane, eu vou posicionar esse plane aqui, sempre focando na parte interna, tá? Aqui assim, tá vendo? Eu vou pegar essa quina daqui, vou encaixar aqui, vou dar um Shift S, Cursor Selected, e fazer aquele mesmo esquema da ferramenta Spin, tá vendo? Coloca aqui em 180 graus, 32 está ótimo, eu acho que vai ser que 32 é a mesma espessura que a gente utilizou na nossa modelagem. Vamos sair dessa ferramenta, Merge by Distance, F para fechar. Essa linha aqui a gente dá um Limited Dissolve nela, que vai gerar esse objeto aqui, e a gente extruda para cima. O tamanho é irrelevante, só precisa ser um tamanho que atravesse o nosso objeto. Por quê? Porque agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, nós vamos usar esse objeto aqui para cortar esse outro objeto. Sabe quando você tem biscoito e você tem que cortar o biscoito para fazer a forma? É isso que a gente vai fazer. Aquela coisa de docinho e tal. A gente vai se moldando com uma forminha. Isso aqui vai ser a nossa forminha que vai abrir o que a gente precisa. Para fazer a operação booleana, você tem que ir aqui nos modifiers, add modifier, o caramba, o que demora, enfim. Então a gente vai vir aqui em Edit Preference e nós vamos ligar um addon que ajuda a gente com operações de booleanas. Vindo aqui em Addons, você vai procurar por BOO, Boo. Você vai ligar o addon chamado Boo Tool. Esse addon dá pra gente alguns atalhos para a gente poder utilizar. O atalho que a gente quer é esse aqui, ó, Difference, Ctrl menos e Ctrl Shift menos, tá? Então o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou pegar esse objeto, segurar Shift, clicar o objeto que eu quero cortar. Então, primeiro o objeto cortador, segundo o objeto que será cortado. E a gente dá um Ctrl menos, que voilá, como você pode ver, criamos uma abertura aqui. Qual o problema desse método? O problema é que, a solução é que ele faz cortes muito mais fáceis e o problema é que ele cria o quê? Lembra das linhas de apoio que eu falei para você? O Blender sempre precisa de linhas de apoio para poder ter o seu objeto apoiado. É disso aqui que eu estou falando. Para tirar essas diagonais horrorosas, não precisa, tá? Você pode deixar assim, mas eu gosto de vir aqui apertar a tecla K, vir mais ou menos aqui no meio, dar um C para cortar nessa direção, Z para cortar através, clica e Enter. Eu gosto de fazer dessa maneira aqui, ó. Que dessa maneira você vai ver que a gente vai ter um corte um pouquinho mais limpo. Ainda é um corte que eu não gostaria de ver na minha tela? É, mas pelo menos ele não está numa diagonal aleatória arrebentando a tua visão, beleza? E dessa maneira nós vamos ter exatamente isso daqui, a abertura para a escada espiral subir aqui, né? Que é a nossa obra, se vocês olharem aqui, ó, tem essa escadinha espiral aqui, ó, que vocês estão vendo, beleza? Top! Com isso, a gente tem as aberturas que a gente precisava nesse piso aqui, e agora a gente pode repetir essa mesma coisa para o piso superior. No caso, nós temos aqui algumas aberturas no piso superior que nós podemos ver aqui no nosso painel de referência. Por algum motivo eu tenho dois painéis de referências abertos. Mas se você olhar aqui, ó, deixa eu ver aqui a minha vista 3D top, você vai ver que tem abertura aqui, né? Tipo uma clarabóia. Tem várias aberturinhas aqui para iluminação interna, né? Clarabóias internas. E você tem aqui essa grande abertura aqui, porque toda essa parte superior aqui é um grande jardim para você vivenciar ali dentro, tá bom? E também dá para visualizar que tem um vidrão aqui, né? Nessa parede aqui de cá. Então, vamos fazer essas aberturas. A planta baixa já está aqui. A gente já sabe que tem abertura aqui e aqui, né? Então, vamos criar essas aberturas aqui. Para isso, também tem a abertura da rampa, né? A gente não pode esquecer. Para isso, eu vou fazer com o método booleano, tá? Que eu acho que vai ser mais fácil. Porque se a gente for fazer pelo método normal, a gente vai fazer o quê? A gente vai sair entrando pelas quinas e criando recorte, né? Desse jeito, e depois vamos fazer o quê? Vamos sair limpando os nossos recortes. Com os booleanos, eu vou fazer o quê? Eu vou criar a operação booleana que a gente acabou de fazer, que nem aquela ali dessa aberturinha aqui. E baseado nisso, a gente vai colocar as linhas de apoio, né? O menor número possível de linhas de apoio para não sujar a nossa modelagem. Então, vou dar um Shift A, vou adicionar um plane aqui. Posicionar ele aqui na parte interna, sempre no modo de linhas ou de vértices aqui.
E esse plane aqui que eu estou criando, eu vou criar os recortes nele sempre focando na parte interna, tá? Para a gente poder criar essas aberturas, tá bom? Isso aqui eu posso ir até além da parede, nesse ponto aqui, tá? Então, eu vou criar aqui outro corte nessa quina aqui com Ctrl R. Eu vou mandar esse corte aqui para cá. Sempre na parte interna. Isso aqui é a parte interna, tá? A parte de dentro. Pega essas duas linhas de cá. Vou até botar no modo de vértice para você ver o que está criando. Ó. Pega essas duas linhas de cá, encaixa aqui. E nós temos aqui o nosso primeiro objeto booleano. Seleciona tudo, extrude para cima. Pega a ferramenta mover e move ele um pouquinho para baixo. E aquele esquema. Seleciona o objeto que você quer usar como cortador primeiro. Segura Shift. Seleciona o objeto a ser cortado e Ctrl menos. E isso vai fazer o nosso corte, como você pode estar visualizando. Dentro do modo de edição desse objeto aqui, eu posso dar um Shift A e adicionar um novo plane. Dessa maneira aqui. Eu posso mover ele para cá e extrudir ele para cima com a tecla E. Dessa maneira aqui. Deixa eu fazer certo isso. Dá um Ctrl L para selecionar apenas o que está conectado nele. E como você pode visualizar, ele vai ser aqui um objetozinho que vai ser responsável por criar outra abertura. Tá vendo? Está criando outra abertura aqui no canto. Então, dentro do mesmo objeto, eu consigo ter múltiplas aberturas diferentes. E daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas quinas aqui no modo X-Ray. Graças a Deus que eu não estou conseguindo pegar de quina de baixo, né? Então, ligar o modo Wireframe aqui. Vamos sempre aqui pelo lado de fora, tá? Sempre observando aqui o lado de fora. Encaixar aqui. Vamos jogar isso daqui para frente. Dessa maneira aqui. E como você pode ver, nós temos aqui todas as aberturas que a gente precisava para esse lado aqui da nossa cena, tá? É legal que o Bool Tool ele já oculta nosso objeto booleano, né? A gente só consegue ver ele dentro do modo de edição. Mas se você preferir, você pode vir aqui nas opções de objeto. Aqui nessa opção aqui. Vim aqui em Visibility. Perdão, é Viewport Shading, tá? Vim aqui em Viewport Shading e mudar esse Display As de Bounding Box para Wires. Que assim você vai ver os wires do seu objeto. Mas bom, o que eu quero agora é, eu vou ocultar essa minha planta baixa e eu vou ligar aqui nos meus overlays o wireframe, tá? A gente vai ver os wireframes aqui do nosso objeto. Por alguma razão, nós temos uma coisa boa aqui a nosso favor. Como essas coisas estão saindo para fora da nossa geometria, então isso não está gerando para a gente ponto de apoio, porque o ponto de apoio já é a quina. Se a gente jogar isso aqui para dentro, olha o que acontece. Ele começa a pedir ponto de apoio, porque ele não sabe onde apoiar, tá vendo? Então, é só você começar a jogar para dentro que ele começa a pedir ponto de apoio. Se atravessar para fora do nosso objeto, o ponto de apoio já é a quina, e a quina já resolve o problema para a gente. Isso quer dizer que a gente pode vir aqui nos modifiers e dar um apply modifiers aqui. Esse objeto pode ser deletado, e nós temos aqui uma geometria relativamente limpa, né? Tem apenas duas sujeirinhas aqui, ó, que são essas duas aqui. Vou dar um limited dissolve nelas. E nós temos aqui o nosso plane. Mas Augusto, é um Engon gigante. Isso aí vai destruir o meu computador. Vai explodir o universo porque é um Engon. Engons são bons, cara. Engons são ferramentas úteis. Em Arquivisa, acostume-se com isso. Engons são úteis. Se não fossem, o SketchUp não seria um software bem sucedido, porque ele trabalha basicamente com Engons. Enfim, só limpando aqui esse excesso de geometria, né? Qualquer coisa que não coopere para geometria eu deleto. Nós temos aqui o nosso piso com a abertura, né? Se eu der um Alt H, a gente consegue visualizar isso daqui, beleza? Então, do jeito que tá aqui, tá, tem um problema aqui. Como é que eu vou chegar aqui? Calma aí. Como que eu vou entrar daqui dentro se tá fechado ali? Deixa eu conferir essa rampa aqui. Desse lado de cá é aberto? Desse lado de cá deve ser aberto, não é possível. E agora que eu tô olhando aqui, como é que eu vou entrar se tem uma parede aqui na minha frente? Como que eu vou atravessar essa rampa aqui se tem uma parede aqui, né? Deixa eu dar um hide aqui nas paradas, tá vendo? Tipo, tem uma parede aqui. Como que eu vou atravessar? Eu acho que pode ser por essa porta aqui. Enfim, não vou discutir. Você pode usar a porta ali para depois você usar. Até porque essa parte aqui ela não necessariamente precisa ter acesso. E é importante lembrar que essa parede aqui ela vai descer, né? Ela não vai ser 100% do jeito que ela está aqui. Acho que agora a gente só precisa fazer algumas correções. A gente vai só... Estamos chegando aqui em 5 minutos para acabar a aula, tá? A gente só vai pegar isso daqui e mover para cá, para poder deixar bem certinho, tá vendo? Isso, que ele vai encaixar com essa rampa aqui, beleza? Isso daqui,
Como essa parede aqui ela está separada, tá vendo? Você dá um Ctrl L nela, ela está separada dentro do próprio objeto. Significa que eu posso pegar esse topão dela aqui e mover para cima, para poder encaixar ela aqui. E aí vem a questão, né? A gente precisa pegar essa parede interna e essa lateral, isolar elas com a barra do teclado numérico na Local View. E, na verdade, eu isolei errado. Eu preciso da outra vista. Eu preciso dessa parede e dessa vista. Isolando elas e usando o 3 no meu teclado para poder visualizar, eu consigo ver a altura que essas paredes, essas rampas têm, tá vendo? Então eu tenho essa altura aqui, ó, é realmente a rampinha, né? Então isso daqui, ó, seria mais para baixo. Precisaria pegar essa quina daqui e, baseada na nossa vista, a gente vai abaixar ela, tá vendo? Deixa eu ver se tá certo isso. A gente vai abaixar isso daqui. Deixa eu olhar aqui pela lateral. Isso, seria dessa maneira aqui, ó. Teria que abaixar isso daqui até encaixar aqui nesse primeiro vértice, ó. Seria aqui, mais ou menos. Deixa eu ver. Tá, uma coisa para facilitar. Seleciona a parede que você quer mexer. Ctrl I para inverter a seleção. Hide com H para ocultar. Agora a gente tem menos coisa para olhar, tá vendo? Então, a gente tem um corte aqui basicamente na saída, né? A parte de dentro. E basicamente seria isso, né? Deixa eu olhar aqui na minha referência. Faltam 4 minutos para aula acabar. Olha, tá vendo? A gente tem a paredinha aqui, ó. E depois ela aqui em cima. Então, vamos fazer isso daqui, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vamos colocar isso daqui colado embaixo. Eu vou utilizar mais uma referência aqui, colado embaixo. Para cima, 1 metro. Top. Esse a gente vai ter aqui mais ou menos a altura de um corrimão. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa quina de cá. G para mover. Z para mover no eixo Z. 1 metro. Na verdade não seria 1 metro, né? Seria um pouquinho mais. Mas a gente compatibiliza aqui, ó. Para deixar aqui o mais rente possível. Aqui na parte inferior. Não precisa ser 100% nesse ponto aqui, tá? Mas 90% já resolve. Dessa maneira aqui a gente vai ter aqui o nosso corrimãozinho, tá vendo? Para desocultar é só entrar no... Na verdade eu vou deixar aqui mais perpendicular, assim. Acho que vai ficar mais bonito. Deixar mais retinho, assim, sabe? Para se você quiser ser bem chato, pode fazer o seguinte, ó. Deleta esses dois, seleciona tudo, extrude, deixa o Z, né? Aperta Z aqui, põe 1 metro e menos 1 metro no caso. Dá um Shift N aqui para poder calcular as normas, que aí você tem um negócio na altura certinho. Vamos fazer só dessa aqui primeiro, tá? Depois a gente se preocupa com a outra. Mas o importante é que, se você quiser aparecer os negócios de novo no modo edição, você dá um Alt H dentro do modo edição, que ele vai desocultar o que você tinha ocultado antes. E dessa maneira, nós temos aqui a nossa parede interna pronta, né? Nessa quina aqui. Essa quina ela é importante, né? Para a perspectiva em si, por causa da rampa. Acho que eu vou até fazer o seguinte, ó. Dá um Ctrl L nisso daqui. Vou desselecionar essa quina de cá. E vou abaixar isso daqui para ver isso aqui virar meu corrimão, tá vendo? Para você dar snap nessa quina aqui, ó, você tem que usar o snap de perpendicular. Esse aqui, ó, Edge perpendicular. Que aí você consegue dar snap na linha perpendicular. Deixa eu só selecionar esses dois e isolar. Ctrl L, Ctrl I para inverter, Hide para ocultar. Seleciona só essa quina. E a gente consegue dar, ó, o Edge perpendicular, tá vendo? A gente consegue dar snap na parte de baixo aqui. Não foi 100%, tá, agora foi 99%. Dá um Alt H para desocultar tudo no modo de edição. Como você pode ver, ó, nós temos aqui a nossa primeira parte da rampa. E teria que ter a segunda aqui. A qual essa aqui eu vou ser bem mais pedreiro mesmo. Eu vou só olhar aqui pela lateral, ó. Isso, e vou abaixar ela aqui, ó. Para poder encostar aqui nessa linha que eu tô vendo aqui na minha vista, tá bom? Dessa maneira a gente já tem aqui, ó, basicamente a mesma altura, né? Que aqui vai encaixar um corrimão, na verdade. Se a gente olhar aqui, ó. Deixa eu ver o que é ali que encaixa aquele corrimão de ferro, tá vendo? Ali em cima. Por isso que é importante ter referência, porque aí você tem a informação, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tem um corrimãozinho de ferro aqui. A gente vai encaixar a parede ali. Top! E com isso, depois a gente tem que fazer um furo aqui, né? Um furo triangular, para poder fazer essa abertura. Mas, chegando nesse resultado aqui, por enquanto, é o que tem para hoje, tá? Nós conseguimos fazer aqui, então, todas as paredes internas da nossa cena. E na aula que vem a gente vai fazer as aberturas das portas e janelas, adicionar esquadrias e lidar com um pouco mais de detalhes, beleza? Enfim, se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo, eu quero saber o teu feedback, quero saber também quais foram as tuas dificuldades. Marca o timestamp, né? Digita o tempo aí onde você teve dificuldade aí embaixo, para eu saber qual parte que você
achou confusa e a gente ir conversando ao longo do tempo, beleza? Forte abraço, te vejo na nossa próxima aula aí. Até mais!